Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós iremos falar nesse vídeo a respeito do processo. E eu quero convidar você que está passando por um processo complicado na sua vida e que acha que você está sozinho ou que Deus te abandonou. Que você fique aí, assista esse vídeo, seja edificado e entenda que Deus nunca vai te abandonar. Você sabia que os processos de Deus também são propósitos dele para a nossa vida? Em Mateus capítulo de número 14, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto ele ia despedir a multidão. E assim os discípulos fazem. Eles entram no barco e vão passar para o outro lado. Só que quando Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado, ele não disse o que os discípulos iam enfrentar na decorrência, no decorrer daquele mar. E a Bíblia vai dizer que quando o barco já estava numa distância considerável, a Bíblia diz que um vento soprou contra o barco. E esse vento foi um vento tão forte que assustou os discípulos. Só que o que é interessante é exatamente isso. Porque em nenhum momento Jesus disse que eles iam passar pelo vento. Em nenhum momento Jesus disse que o vento iria soprar contra o barco. Jesus só disse: entrem no barco e passem para o outro lado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando Deus nos dá um propósito, quando Deus nos dá uma missão, Ele raramente nos apresenta um processo. Porque muitas vezes, se Ele nos apresenta um processo antes, nós vamos sentir medo, nós vamos recuar. Só que o que eu vim dizer para você hoje, através desse vídeo, é: Deus que te deu o propósito, é o Deus que cuida de você no processo. Prova disso é: Jesus está no monte, os discípulos estão no meio do mar, no meio de um vento, com medo, todo mundo atemorizado. E a Bíblia diz que Jesus sai do monte e ele vai em direção aos discípulos. E Jesus vai andando por cima das águas. Os discípulos eles estavam com tanto medo que quando eles olham e veem um homem andando por cima das águas, eles acham que é um fantasma. E Jesus olha para ele e diz: não temas, sou eu. Só que o que eu quero dizer para você através desse vídeo é que o importante não é o que você está passando, mas quem está passando por você. Eu vim te impulsionar a acreditar no seu propósito, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Quando Deus vem andando por cima do mar, Ele está provando para os discípulos que o Deus que mandou ele entrar no barco, o Deus que mandou passar para o outro lado, é o Deus que cuidaria de tudo. E eu vim dizer exatamente isso para você. O Deus que mandou você entrar dentro do barco, o Deus que mandou você cumprir o propósito, é o Deus que cuida de você no seu processo. Talvez você fale para mim: Lara, mas você não sabe o que eu estou passando. Lara, você não conhece o processo que eu estou passando. E de fato eu não sei. Mas eu sei que o Deus que te colocou dentro do barco é o Deus que cuida de você. É o Deus que supre as suas necessidades. E o interessante disso é que Ele não tira, não nos anula do processo. Porque processo é lugar de nós vivermos experiências novas com Ele. E prova disso é, quando Pedro olha e Jesus disse: sou eu. Pedro olha e diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até você. E Jesus olha para ele e diz: então vem. E Pedro salta do barco e anda por cima das águas. Tudo bem que em determinado momento Pedro afundou. Só que quando Pedro afundou, tinha uma mão todo-poderosa que sustentou Pedro e que levantou Pedro. Então, no meio do seu processo, pode ser que como Pedro, você vai cair. Pode ser que como Pedro, você vai escorregar. E não há nada de errado nisso, porque você é um ser humano e como ser humano você pode cair, você pode errar. Mas eu vim te dizer que Deus não perdeu o controle da sua vida. E no meio desse processo complicado que você está passando, quando você precisar de ajuda, você pode chamar Ele, você pode estender a mão e clamar por Ele, porque Ele vai estender a mão dele, todo-poderosa, para te segurar, para te sustentar. Então, o processo não é para você desistir. O processo não é para você abandonar o barco. O processo é para você viver experiências novas com Deus. É para você viver algo novo que você ainda não vivenciou. Você vai chegar no seu propósito. Você vai cumprir o seu propósito. Mas antes disso, você vai passar por vários processos. Mas em todos eles, Deus estará com você. Quando eu falo de processo, eu lembro muito da história de José.
porque José, ele passou por um processo muito complicado, até ele chegar no propósito que Deus tinha estipulado para ele. José seria governador do Egito, mas antes de ser governador, José foi vendido, José foi para o poço, José foi revendido, José foi caluniado, acusado de algo que ele não fez, José foi preso. E em todas essas etapas que José passou, algo me chama muito a atenção. A Bíblia diz que Deus era com José. José está no poço, mas Deus era com José. José está preso, mas Deus era com José. Então, o que eu quero falar para você é, da mesma forma que ele era com os discípulos, da mesma forma que ele era com José, ele também é com você, ele também é com a sua casa, ele também é com a sua família. O único sonho que José não interpretou foi o dele. Porque talvez se ele tivesse visto tudo o que ele ia passar, ele abriria mão de ser governador. Então Deus apresentou o propósito, mas não apresentou o processo. E mesmo assim, José venceu. Mesmo assim, os discípulos venceram. Então que você tome posse dessa palavra e acredite. O vento vem, mas Jesus está. O processo vem e passa, mas Jesus fica. Então eu quero te impulsionar. Acredite no seu propósito. Acredite naquilo que Deus já disse que vai fazer. E acredite que Ele vai sustentar você no meio do seu processo.